Bom, voltando para o nosso diagrama de classe, então nós temos aqui a classe professor, que vai ter dois atributos próprios, que vai ser nome e idade, e vai ser composta por e-mail, telefone e endereço. Então vamos fazer essa classe de forma pausada. Depois eu vou fazer as classes escola e curso e aluno de uma forma um pouco mais acelerada, porque vai ser basicamente repetição de raciocínio, beleza? Então vamos lá. No nosso Eclipse, eu vou fechar o código-fonte das classes que nós não vamos utilizar mais. E nós vamos vir aqui e criar uma nova classe. Só que antes de criar essa nova classe, eu vou criar um novo pacote que eu vou chamar de compostas. Então, toda classe que for utilizar as classes componentes vão estar dentro de compostas. Vou criar uma nova classe, chamá-la de professor e clicar em Finish. Professor vai ter composição, vai ter atributos próprios e não vai ter nenhum método estipulado dentro dela. Então, automaticamente eu vou vir aqui e vou fechar o arquivo professor CPP. Eu poderia deletá-lo? Sim, poderia. Mas onde é que está o problema quando você deleta uma informação, né? um arquivo de classe desse? Que posteriormente, caso você precise implementar uma lógica diferente ou melhorar, fazer uma atualização na sua classe, não seria possível porque você deletou o arquivo, né? E na realidade o ideal é que existam os dois arquivos de classes, tanto o .h quanto o .cpp. Então, atenha-se a esse detalhe, evite deletar, certo? Deixe ele lá, uma hora você pode precisar dele, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então, em professor.h, eu vou fazer o include de todas as classes que serão necessárias para fazer as composições. Então, no caso, eu vou precisar de e-mail, telefone e endereço, que são as três classes que nós criamos até aqui. Então, vamos lá. Vamos para o código fonte. Deixa eu abrir aqui o Eclipse. Pronto. Então, vamos lá. Hashtag include. Nós vamos fazer o include de componentes barra telefone.h. Também vamos fazer o include de componentes barra email.h. E por último, o include de endereço componentes barra endereço.h. Então, veja bem, eu vou botar aqui para ele recompilar e vocês vão ver que não está, aliás, perdão, está aparecendo aqui um erro, deixa eu verificar aqui o que é. Arquivo ou diretório não encontrado. Vamos lá. Nós estamos dentro dessa pasta, certo? Para poder termos acesso à classe telefone, nós temos que subir um nível dessa pasta, entrar dentro da pasta componentes para poder então achar telefone. Então, para isso, nós precisamos colocar barra. A partir do momento que nós fazemos isso, o erro é para sair da primeira linha e passar para a segunda, que ainda não foi ajeitada. Então, vamos fazer isso nas outras duas. Subimos um nível em cada uma delas e salvamos. Recompilamos e agora não existe mais nenhum erro. Para explicar melhor para vocês o que está acontecendo, eu vou mostrar aqui no diretório. Pronto, aqui está a minha estrutura de diretórios. Eu tenho esses arquivos aqui e eu estou dentro da pasta compostas. Meu arquivo está aqui. Ele não está na mesma pasta que a classe que eu quero importar, que eu quero fazer o include. Então, para poder fazer da forma correta, eu preciso subir um nível para
então enxergar a pasta componentes. Depois que eu enxergo a pasta componentes, é que eu posso entrar na pasta componentes e ter acesso à classe telefone, endereço e e-mail. O que está acontecendo aqui é que esse símbolo ponto barra, ele faz esse processo de subir um nível. Ele sai da minha pasta atual e vai para a pasta acima dela. Beleza? Então, vamos corrigir aqui uma coisa, que não é para fazer isso aqui, é para fazer depois da definição do pacote. Por favor, não esqueçam disso, tá? Então vamos lá. Agora que nós já temos a nossa classe professor, vamos aqui colocar os atributos dela, seguindo o mesmo padrão de informações que nós tínhamos até a última classe que a gente fez, até não vai ser nada diferente. Inclusive eu vou ter até que fazer aqui o include da string, né, da classe string. Então vamos lá. O primeiro atributo vai ser o nome, então std string nome e um int idade. Os atributos seguintes, eles além de serem públicos, eles vão ser composições com as classes e-mail, telefone e endereço. Por favor, ignorem o fato que isso aqui está com a setinha, era para ser esse diamantezinho, só que na hora que eu estava fazendo eu acabei não percebendo que o programa colocou a setinha ao invés do diamantezinho, perdão. Mas vamos lá. Então a primeira composição que nós vamos fazer é com a classe e-mail, e percebam que aqui está como o sinal de mais, significa que é um atributo do tipo público. Então, antes de eu começar a colocar os métodos, eu vou fazer logo os encapsulamentos, as composições. Então, no caso, eu vou colocar aqui, o nome do meu atributo vai ser e-mail e o nome da classe a qual ele vai pertencer vai ser a classe e-mail. Então, tudo que eu preciso fazer é colocar e-mail, que é o nome da classe, e o nome do meu atributo, ponto e vírgula. Pronto. A partir de agora, tudo o que está presente dentro da classe e-mail, todos os atributos, todos os mais, como vocês podem estar vendo aqui, certo? No exemplo, é só você deixar o mouse parado em cima do nome da classe e ele vai carregá-la para você, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui com a string, por exemplo, vai ter o código aqui e tudo mais, mas enfim. Então, dentro de e-mail, né, desse atributo e-mail com tudo minúsculo, vai ter todos os atributos e métodos presentes na classe e-mail. Beleza? Então, a mesma coisa nós vamos fazer para endereço. Então, endereco, que eu vou chamar de end. E, no caso, e-mail. E-mail não, telefone. Que eu vou chamar só de fone para digitar um pouquinho a menos. Então, nisso, eu fiz a composição dessas três classes com a classe professor. Toda vida que eu fizer um objeto da classe professor, eu vou ter esses três atributos que vão conter as informações dessas três classes, respectivamente. Então, todo o encapsulamento, todas as informações, todos os atributos, todos os métodos dessas três classes serão agregados a professor através desses três atributos. E por último, nós vamos fazer aqui o encapsulamento dos atributos de tipos primitivos, né? No caso de professor, que vai ser o nome e a idade. Então vamos lá, vou dar uma pausada para poder a gente focar só na composição aqui. Pronto. Agora que eu já fiz aqui os métodos de encapsulamento, nós vamos só definir eles aqui dentro. Então, vamos lá. Void professor 2.2.7 idade vai receber um int i. A ordem que você vai fazer o encapsulamento não interfere, tá? Você pode fazer na ordem que você achar mais fácil. Fazer aqui também o encapsulamento de acesso.
Maravilha. Então agora a gente tem um exemplo claro de reaproveitamento de código em orientação a objeto. Porque vejam bem, eu não vou precisar refazer todo o código existente em telefone, endereço e e-mail dentro de professor. Tudo que eu precisei fazer foi essas simples 3 linhas e todo aquele código foi reaproveitado. E para poder demonstrar isso para vocês, eu não vou mais fazer o import dessas classes aqui para minha aplicação principal. Eu vou simplesmente carregar as classes compostas / professor. E agora eu vou criar na minha aplicação uma instância de professor. Deixa eu só verificar aqui o que está acontecendo. Compostas professor.h. Prontinho. Então vamos lá. Agora que a gente já pode fazer aqui professor Clemilton. Pronto. Então agora eu vou colocar aqui, por exemplo, para poder preencher os atributos de professor. Então no caso Clemilton.nome, set nome vai ser Clemilton, só Clemilton mesmo, pronto. Vou colocar aqui também Clemilton.idade, set idade vai ser 31. E esses são os 2 únicos atributos de professor mesmo. Agora, nós vamos colocar as informações de e-mail, endereço e telefone. Como é uma composição, então eu vou colocar Clemilton. Por exemplo, e-mail. Como e-mail é uma composição, eu vou ter atributos e métodos dentro dele. Então, por exemplo, set usuário, Clemilton ls. Clemilton.email.set servidor, que vai ser protonmail.com. Então percebam que esses atributos usuário e servidor, no caso esses métodos de encapsulamento usuário e servidor, eles pertencem à classe e-mail, mas eles estão fazendo parte de professor por conta dessa composição. O mesmo vai se aplicar para o endereço. Então, deixa eu botar aqui logo para poder mostrar e-mail. Vou salvar, vou compilar. Prontinho, e vamos rodar. Percebam que eu fiz a importação, include somente de professor, mas eu estou tendo dentro do meu console, deixa eu achar de novo aqui, meu console está aqui. Dentro do meu console, eu estou conseguindo tanto preencher quanto obter as informações da classe e-mail usando o encapsulamento, a composição com professor. Vamos continuar. Clemilton.end.logradouro, set logradouro, vai ser a avenida. Clemilton.end.set nome vai ser Sargento Hermínio. Set número. Vai ser 55. Sem complemento mesmo. Então, end ponto mostrar endereço. Salvar. Vamos rodar. Ah, tá, muito bem. Recompilar. E rodar. Pronto, aqui ó. E por último,
o telefone, né? Então, clemilton.fone.7 código país 55, clemilton.fone.7 DDD C88, por exemplo, e clemilton.fone.7 número, que vai ser, pronto, tudo 9, só para poder acelerar o processo. E muito bem, temos que botar o clemilton.fone.exibir o telefone. Não podemos esquecer de salvar e recompilar. E aí, prontinho. Então agora, só com as informações de professor, que o único objeto que eu instanciei aqui foi professor, automaticamente ele instanciou e-mail, endereço e fone, e eu posso utilizar o encapsulamento dessas 3 classes embutidos dentro de uma só. Essa é a grande beleza da orientação a objeto, é reutilizar código de forma simples e automática. Isso vai ficar mais claro quando eu fizer a próxima classe, que vai ser a classe escola, que aí vocês vão ver que da mesma forma como eu fiz em professor, vai funcionar em escola, vai funcionar normal e vai dar certinho, beleza? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a classe escola.